E aí, beleza? Estamos em Boston, Massachusetts, no ano de 1783, onde Julia Belmont queria levar o seu filho Richard Belmont para a França, pois lá era mais seguro. Só que o garoto queria ficar com sua mãe, já que era caçadora de vampiros, e se tornar um dia. Mas apesar de parecer que ela estava o abandonando, era a única escolha que ela tinha. Só que uma voz na escuridão falou para Richard para não dar ouvido, pois sempre tinha uma escolha, e essa voz era de um poderoso vampiro chamado Orlok. E parece que Julia Belmont já o conhecia de outros carnavais, porém Richard disse que sua mãe o partiria no meio. Porém, há mais de 250 anos ele escuta isso de caçadores de vampiros e nunca conseguiram. Julia então pediu para o seu filho correr para o navio e começariam a lutar. Julia estava usando um chicote para derrotar vampiros e assim que a luta começou, ambos mostraram extrema habilidade e o vampiro também era ótimo com uma adaga negra. Richard, assistindo, acreditava que sua mãe venceria facilmente e ela usou as habilidades de fogo, cristais congelantes e seu chicote poderoso e depois tentou torrar a criatura. Mas Orlok era muito poderoso e podia se transformar em uma enorme serpente verde com asas e foi assim para cima de Julia. Só que Richard queria entrar nessa luta, também sabia fazer algumas magias, no entanto Julia queria proteger o seu filho. E foi aí que o Orlok traiçoeiro aproveitou. Julia teve que proteger o garoto e acabou ficando no chão sem o seu chicote e assim fez um escudo de gelo. Só que por mais que ela era forte, não estava funcionando, então olhou para o seu filho e disse que sentia muito. Assim o escudo se quebrou e Orlok, sem piedade, matou a caçadora na frente de seu filho. Na sequência voltou à sua forma de vampiro, chegou até o garoto e disse que sentia a mesma dor que ele, pois Julia tinha matado alguém que ele amava e por isso ela teria que morrer. E ele também teria que matar o garoto, mas não seria hoje. Deixando o Richard lá, que caiu no choro, mas o que restou para o garoto foi pegar o chicote de sua mãe e seguir o seu caminho para a França. Agora em Vendée, na França, 9 anos depois, tinha uma festa de gala de vampiros da Socialite. E Maria fazia um discurso sobre os pobres terem que pagar impostos e a cada dia eles só aumentavam e sua mãe não iria pagar e com certeza enviariam capangas a qualquer hora para pegá-la. E ela fazia esse discurso em uma fogueira para outros camponeses, pois ela queria o fim de reis e de aristocratas, pois era essa a Revolução Francesa. Bom, mas nesse instante 3 vampiros apareceram. E Richard agora era um caçador de vampiros, com apenas um ataque já partiu a cabeça de um vampiro com o chicote de sua mãe. E Maria também usava magia, conjurando 2 aves mágicas para lutar, onde 2 cercaram Richard, mas era muito habilidoso com o chicote. Um dos vampiros ficou a cargo de Maria com suas aves e estava fazendo o vampiro sofrer. Mas assim que Richard Belmont amarrou um dos vampiros, ele disse que matá-lo não iria adiantar, pois antes da lua cheia o vampiro Messias chegaria, seria o devorador da luz que consumiria o sol e todos sofreriam e morreriam naquela terra. Só que isso fazia 0 sentido para ele e Richard cortou sua cabeça. E o outro que Maria já tinha cegado com sua espada, Richard também o matou. Porém agora ficaram curiosos sobre esse tal vampiro Messias, pois nunca tinham ouvido falar e perceberam que estavam reunidos no chateau para uma festa de gala, mas não iriam fazer uma visita, pois precisavam levar as outras pessoas comuns para a aldeia para ficarem seguros. Richard então propôs para falarem com o abade, o líder dos monges na cidade, para propor uma aliança, que apesar de ele não gostar muito da revolução, ele odiava vampiros e talvez ele daria alguns soldados para ajudar nessa caçada. O lance que Maria precisava esconder que sabia conjurar aves mágicas, pois para um religioso isso poderia soar como ameaça. Então assim que chegaram, falaram com o líder da guarda, Mizrak, dizendo que mataram 3 vampiros e falaram de um tal vampiro Messias e precisavam contar isso para o abade. Foram então falar com um monge dizendo que 3 vampiros em uma noite apareceram. E isso era extremamente raro, fora que estavam todos reunidos no chateau e disseram de um tal de devorador de luz. Mas o abade disse que o Marquês era um pilar da comunidade que não dava para acreditar que ele estava recebendo vampiros em sua casa. Mas isso fez Maria se irritar, já que ela odiava o Marquês, pois ele tratava camponeses como lixo. Mas o abade disse para ela se acalmar
acalmar que oraria para ela e, como tinha vários espiões pela cidade, iria investigar se o Marquês realmente estava abrindo as portas para os mortos-vivos. Juntos eles iriam queimar todos até virarem pó. Que apesar dele não achar muito interessante a tal revolução, eles tinham um inimigo em comum, os vampiros, e lutariam contra eles. Assim agradeceram o abade e voltaram para casa, e Richard não passou no bar, pois prometeu à mãe de Maria que levaria ela para casa. Só que um dos guardas estava nesse bar e acabou voltando bêbado para casa, só que em uma escada ele se deparou com uma mulher de olhos vermelhos. Era uma vampira faminta e ele até tentou atirar, mas errou. Ela com enorme velocidade o alcançou e foi direto ao seu pescoço. Sem reação, acabou derrubando sua arma e a vampira deixou o camponês desacordado. Nossa. Mas ele também foi levado para o Marquês, que tinha ódio dos camponeses, mas estava faminto e aproveitou para beber o sangue dele junto com a vampira que o trouxe. O pobre camponês depois foi arrastado e levado até uma pilha de corpos, onde outros camponeses tiveram seu sangue sugado. E em casa, Maria agora reclamava com sua mãe Tera sobre o abade. Richter tinha pesadelos com a noite que sua mãe foi morta e acordou com Maria falando sobre vampiros com ele. Ele disse que não tinha com que se preocupar, pois considerava Tera como uma mãe e Maria uma irmã adotiva, e só precisava ficar perto delas e proteger as duas. Mas nesse momento ouviu um rosnado do lado de fora e quando saíram, várias criaturas morfológicas estavam cercando a casa. Ninguém sabia ao certo quem era, mas Tera também era uma bruxa e com poderes começaram a atacar as criaturas. Isso, a luta começou a rolar, mas o caçador e as bruxas estavam tendo dificuldades, pois as criaturas estavam levando a melhor. Até sobre Richter, que ficou preso em uma criatura, lembrando do vampiro que matou sua mãe. Mais uma espada atravessou a criatura, a matando, e era dois caçadores, Annette e Eduard, e só com sua presença as criaturas foram embora. E da espada com seus poderes, Annette fez 2 pratos para casa e disse que as criaturas eram demônios da noite, feito de cadáveres humanos, e isso só seria possível pois um feiticeiro, mago e necromante poderoso as criou nessas terras e era chamado de Mestre de Forja. Eles então se apresentaram, disseram que vieram da ilha de São Domingo e estavam atrás de Belmont. Justamente Richter então sabiam que o tal vampiro Messias estava para chegar, mas na Baía de Nantes, Orlok desembarcou e Valblanc, um dos servos do Messias, veio recebê-lo, mas ele iria sozinho mesmo, e era para avisar ao vampiro Messias que ele, o poderoso Orlok, tinha chegado. Bravo! Mas nessa Revolução Francesa, para aqueles que eram pegos, eram punidos com a guilhotina. E o abade dizia em sua igreja que os seus cavaleiros da Ordem de São João eram os que protegiam os peregrinos nessa terra, mas teriam que obedecer às ordens do Estado, que era blasfêmio e profano. Mas os dias de abominação logo acabaria, pois a libertadora estava a caminho, e seria uma nova Joana d'Arc, uma rainha guerreira, que guiaria seu povo até a salvação, tudo isso em nome de Deus. E uma mulher chegou na França com um esquadrão de guerreiros ao seu lado, e essa era a Drauta dos Ets. Ela disse que era representante do Messias, só que os guardas disseram que precisava de autorização. Mas ela respondeu dizendo que era o verdadeiro Messias e sem piedade matou todos os guardas por ali. Já Maria tinha perdido uma de suas aves mágicas na luta da noite, e o Richard queimou a criatura noturna que mataram. Annette e Eduard contaram que fazia parte de uma revolução em São Domingo contra a escravidão, só que por lá tinha uma feiticeira poderosa que sabia do Messias, então mandou Annette e Eduard acharem Richter Belmont, pois os vampiros tinham mudado na Europa e esse tal de Messias estava contra a revolução e do lado do velho regime, para que as coisas continuassem como estavam, só que com os vampiros no comando. E ainda perguntaram se o Richter ainda sabia usar magia, pois a Messias era uma mulher que já foi um monstro antes de ser vampiro. E o seu nome era Erzsébet Báthory, e Tera ficou extremamente assustada com esse nome e correu. Já Dontra chegou ao palácio do Chateau e lá vampiros da Ordem tinham pego 3 garotas. Dronta então mordeu o pescoço de uma e achou sangue delicioso, dizendo que a Messias ficaria muito satisfeita. Tera contou então sobre a vida na Rússia, que nasceu em uma aldeia pobre, mas trabalhava com sua família para ajudar no que podiam, e isso os tornavam livres. Mas uma tropa de cavaleiros atacou a vila
vila. Juntos estavam vampiros liderados pela Messias e sua lacaio Dronta dos Eds. E elas até tentaram escapar, mas capturaram a irmã dela, deixando presa no castelo. E a arma da Messias era deixar suas vítimas como reféns até não aguentarem mais, e fazia isso com várias e várias garotas. E transformou sua irmã em um vampiro, então Thera matou sua irmã. Para escapar da Messias, refugiu do castelo para nunca mais voltar naquele país. Porém agora ela estava na França e sabia que iria trazer a escuridão e o sofrimento para o país, mas Annette disse que lutaria, mostrando como era poderosa. Então, depois do enterro de uma das aves mágicas de Maria, Richter pediu para Thera ficar e descansar, que os quatro iriam investigar o chateau. E no caminho, Edward contou que Annette era descendente de um deus e de uma poderosa orixá, e por isso tinha poder de controlar a pedra e o metal, e foi com essa habilidade que ela conseguiu fazer uma ponte para atravessarem o rio para chegarem até o chateau. Na mansão estava acontecendo uma festa e Marquês tinha um acordo com o mestre de forja, dando a ele os corpos de camponeses que os vampiros devoravam, e em troca fazia mais criaturas da noite. E entre esses vampiros estava Valblanc, justamente o vampiro que escravizou e matou a mãe de Annette, deixando ela extremamente irritada, e isso chamou a atenção dos vampiros, que se prepararam e foram para cima dos 4 guerreiros, e assim uma batalha começou no chateau. Porém, eram muitos e precisavam ir embora, senão seriam pegos e devorados pelos vampiros, até que correram para a margem do rio, e Annette precisava fazer a magia e criar a ponte. Só que Edward ficou para trás e foi pego e mordido pelos vampiros. Annette ainda teve que continuar com a magia e assim atravessaram, porém Annette caiu em prantos por ter perdido seu companheiro. No entanto, Edward foi levado pelas criaturas mágicas até o mestre de forja, que era justamente o Abade, e em sua fábrica de monstro ele usava um cristal poderoso para criar essas criaturas. Edward agora era uma poderosa criatura da noite, e vendo isso estava Orlok achando engraçado um religioso fazer isso. Ora, Deus seja louvado. Enfim.